Eu não vou me aproximar. Eu quero, evidentemente, agradecer o convite e dar os meus parabéns a todos os alunos do programa, em especial aos mais empenhados, aqueles que produziram e estão na produção do evento. Também agradeço a presença da minha colega, a professora Sheila. Nossas comunicações vão ter um diálogo efetivo, embora não cite Rancière. Mas ele está aqui. Você precisa de ajuda? Não. Só preciso. Aqui qualquer coisa tem uma sem fio também. Ótimo. Bem, dentro da perspectiva do tema, da provocação da perspectiva do tema, lugar em comum, eu vou trazer para vocês quase que uma apresentação também já de uma pesquisa que eu iniciei no ano passado, uma pesquisa que corteja a minha formação e o meu método dentro da história da arte, que é uma perspectiva que cruza, basicamente, a escrita da história da arte com a arte contemporânea e os discursos museológicos. E aí a minha interpretação dessa ideia de lugar em comum, é por isso que eu começo com o Museu Encapado, né, em 1969, e evidentemente é um dos primeiros. A gente pode até observar que as capas não têm tanta sofisticação, né, de Christus e Jean-Claude, em 1969, que é o Museu de Arte Contemporânea de Chicago, de Arte Moderna de Chicago. E a ideia, evidentemente, é trazer um pouco desse estranhamento que o título traz, a ideia de um lugar em comum, tanto da perspectiva daquilo que nos faz ver esses lugares, que são os espaços museológicos. E aí a terminologia é bastante ampla, né, numa perspectiva que não é só a do museu convencional, mas a das redes de relacionamento, das redes de troca, dos espaços públicos, dos espaços onde a arte se apresenta como processo. Mas, de alguma forma, me interessa e tem me interessado o modo como a arte, parte considerável dessa arte, acaba se instaurando, modificando e alterando esses discursos. Esse, em particular, por exemplo, é um museu criado a partir de uma obra de literatura, o Museu da Inocência, em Istambul. É um museu que parte da perspectiva de que ele vai dar visibilidade a uma obra ficcional. Portanto, a minha abordagem é sempre uma abordagem na perspectiva de que eu vejo o museu como uma narrativa ficcional, de alguma forma, né, que se estrutura para pensar o que há de comum na escrita da história da arte e o que há de comum, o que há de incomum, o que há de estranhamento nesse modo constitutivo. Nesse sentido, alguns dos artistas mais importantes dos últimos 40 anos dentro da história da arte estiveram bastante preocupados com essa ficção. O modo como essa ficção, essa estrutura narrativa museológica se instaura dentro da história da arte, a altera, a condiciona. É fato, e nós historiadores da arte sabemos, e por isso eu agradeço de maneira efetiva a fala anterior da professora Sheila, nós sabemos que o nosso papel está bastante alterado nos últimos 40, 50 anos, né? De tal forma que uma parte evidente da história da arte está sendo construída fora da cadeia dos historiadores da arte, produzida dentro dos espaços curatoriais, dos projetos coletivos e assim por diante. E é dentro dessa instauração, desse pensar o museu, tanto como uma espécie de armadilha, né? Como aquela que Marcel Brodetat pensa desde o final dos anos 60, com a constituição e a criação de seus museus ficcionais, até uma instalação de Mitchell Asher, de 2008, onde a ideia é apreender um público, né? No sentido mais literal da palavra, é essa perspectiva que eu quero trazer para vocês. Mas eu quero trazer dentro de um tema específico, bastante próprio, né? Então essa é só uma parte introdutória, é uma ideia que eu possa pensar com vocês, e que os artistas de alguma forma têm pensado nos últimos 40 anos, que é a ideia de um relacionamento com o público. Eu acho que é o fato mais crucial. Nós ainda precisamos de museus, ainda criamos museus, instituições museológicas de diferentes tipos, porque de alguma forma nós precisamos estabelecer sistemas de mediação com o público.
E esses sistemas de mediação, o modo como nós nos aproximamos desse público, é o meu problema de hoje. Eu vou ler também, para não me perder. E a ideia constitutiva dessa fala, dentro dessa perspectiva de uma história da arte, em intersecção com discursos do universo museológico, é pensar efetivamente como se dá o papel constitutivo metodológico para historiadores da arte numa cadeia específica da arte contemporânea, que é uma arte participativa, que se institui como arte participativa. Esta é uma tônica que, de forma geral, tem se mostrado, na perspectiva de alguns dos estudiosos, tanto das ciências sociais, quanto da arte-educação, quanto da história da arte, um grande problema. Uma ideia balizada, específica e bastante institucionalizada do que vem a ser o público. E uma ideia de alguma forma, que afeta a própria compreensão dessa arte participativa, visto que dentro dessa arte participativa o público é sempre levado como uma unidade muito específica, uma unidade muito própria. E é isso que eu quero trazer para debater com vocês. Nos anos de 1980, a artista mineira Estela Maris inicia uma série de intervenções urbanas por meio de suas xilopipas. Um projeto denominado Xilopipas nos Ares. Trata-se de xilografuras em papel manteiga transformadas em pipas e que, em eventos pontuais, eram soltas. Segundo o artista, as intervenções buscavam um contato direto do espectador a partir de uma obra de arte original. Nos anos posteriores, geralmente com participação dos alunos da Universidade de Brasília, o projeto A Xilo nos Ares ganhou diferentes versões. Em 1988, com recursos do governo federal, o projeto chegou ao Canadá, onde venceu um dos concursos mais importantes e tradicionais de festivais de pipas do mundo. Prêmio que gerou o convite da Secretaria da Cultura do GDF, no mesmo ano, para organizar um festival com xilopipas na Espanha, na Esplanada dos Ministérios, na Esplanada dos Ministérios, em comemoração ao aniversário da cidade. Segundo a própria artista, mais de 2.000 pipas foram confeccionadas naquele dia. Em 1989, o Itamaraty a convidou para levar o projeto a alguns países da América Latina, em especial países como Equador, Suriname e as Guianas, em parceria com visitas presidenciais. As xilopipas também ganharam versões para espaços expositivos convencionais e alternativos, evocando sua dimensão objetual e independente das ações em espaços urbanos. O que restou das intervenções a Xilo nos Ares foi assimilado pelo acervo da Casa de Cultura da América Latina, instituição sob gestão da Universidade de Brasília. Um conjunto de 3 dezenas de xilopipas, registros fotográficos de exposições, oficinas e performances com as obras. Índices de um projeto de mais de uma década, desenvolvido dentro de propostas coletivas, onde a experiência múltipla buscava afastar o público da mera contemplação e envolvê-lo na própria construção da materialidade da obra. Como as propostas de inúmeros projetos das décadas anteriores, organizados por nomes cruciais das artes visuais brasileiras, os participadores eram levados à posição de atuadores, de vivenciadores, como bem definiu Andréa Paiva Nunes, dentro de uma perspectiva ampliada de pesquisa poética e uma identidade pedagógica. O trabalho de Maris é apenas um exemplo da extensão e do impacto que projetos artísticos criados para construir uma relação corporal direta entre as obras e o espectador podem alcançar. As 2 décadas anteriores já haviam celebrado uma série de obras destinadas à constituição de uma relação direta com o espectador, cuja participação, interação e reação buscavam a afirmação de sujeitos conscientes de sua relação com a arte, seja em movimentos interpretados como estritamente sociopolíticos ou em acepções mais lúdicas e de leituras predominantemente intimistas.
As questões suscitadas pela musealização do trabalho de Mares, como de outros artistas vinculados às poéticas da relação, à materialidade, à efemeridade, o estatuto do registro e do arquivamento, a crítica à autenticidade e à dissolução da autoria centralizada, os protocolos de representação, etc., encontram uma literatura própria e articulada nas fronteiras da história da arte, nas ações dos discursos artísticos, quanto nas formulações das práticas museológicas e pedagógicas. A arte derivada, ou especialmente voltada à efeméride, ganhou seus estudiosos e seus adeptos dentro das instituições museológicas, ávidas por propor, elas mesmas, obras de difícil manutenção. Todavia, um ponto tem chamado a atenção de alguns pesquisadores da arte: a manutenção por essas mesmas instituições de uma ideia genérica de público, geralmente atemporal, pouco articulada com as demandas distintas das obras de arte e, não raramente, exteriores à estética dos próprios trabalhos artísticos, que só se efetivam pela poética da relação. Enfim, uma nocionalidade do que vem a ser o público, que possui sua historicidade vinculada aos questionamentos das ciências sociais, das teorias da informação e da comunicação e dos estudos de público da museologia convencional, que não necessariamente atendem a uma história da arte articulada e dedicada às artes contemporâneas, e sua miríade de suportes, técnicas e tecnologias. É evidente que só temos um problema se imaginarmos que as xilopipas de Mares, a rede elástica de Lygia Clark, os ovos de Lygia Pape, os ambientes de Jesus Soto, as catálises de Adrian Piper, as aulas de Felipe Parreno e a mesa de ping-pong de Gabriel Orozco, de 1998, se realizam quando colocadas em movimento pela relação direta sujeito-ativador. Portanto, um ativador que precisa ser considerado como componente poético da obra e não exterior e estrangeiro a ela. Um ativador que, em toda a sua indeterminação, possui historicidade, geografia, demandas identitárias e expectativas poéticas. Do mesmo modo, parece-nos evidente que este é um problema para obras sobre o regime do acervamento, expostas e ativadas por esse sujeito. Portanto, um problema gerado pela mediação ofertada pelas instituições expositoras da arte. De qualquer modo, a presente comunicação, fruto de um problema de pesquisa incipiente, busca apresentar uma breve perspectiva da questão por meio do manejo próprio das narrativas da história da arte e sua relação com a museologia. Um modo de compreender a distância e as semelhanças entre o público enquanto conceito das instituições museológicas e um público enquanto elemento poético, ativador das obras, é verificar a tradição classificatória dessas instituições. Para Crespo, a tradição museológica ocidental ancorou suas expectativas de compreensão do público atendido pelas instituições de arte numa perspectiva sociológica, que envolveu 3 orientações. Uma está voltada para os estudos de mercado, onde as análises têm origem nas pesquisas do mercado turístico, adequados às estratégias de fidelização do público, onde as obras de arte ganham destaque por sua relevância de distinção e lastro identitário dentro de uma ética própria do consumo cultural. Aquela que controla exposições, discursos curatoriais e serviços pedagógicos na manutenção e na projeção da instituição. Nessa corrente, frequentemente denominada como pesquisa de audiência, destacam-se pesquisadores como Kevin Moore, Mitchell Warner, Carol Scott, Neil e Philip Coulter. Outra orientação buscou conhecer o público de cada exposição, individualizando cada evento e construindo um mapa de públicos distintos para tipologias distintas, num arranjo museológico para aquilo que Leo Steinberg definiu como adaptação do gosto. São estudos, por vezes, obcecados pelo perfil do visitante e nela destacam-se as pesquisas de Firmin Fèvre, Regina Gibaja, John Falk, Duncan Cameron, André Devallée, Lena Vânia Pinheiro, essa última no caso do Brasil. Na terceira corrente, mais próximas às preocupações dos gestores culturais, é aquela preocupada em conhecer o visitante por meio de sua formação e seu enquadramento sócio-histórico. Essa corrente privilegia a relação do visitante em relação às obras. São estudos dirigidos prioritariamente às correlações permanentes das instituições, às coleções permanentes das instituições e encontram dificuldades na avaliação do visitante frente a exposições de curta duração. Enquadram-se nessa orientação pesquisadores distintos como Richard Stendhal, o famoso trabalho do Pierre Bourdieu, né, com Alain Darbel, etc.,
a Bárbara Blutter, Luciana Cospe, além de trabalhos de pesquisadores brasileiros, tais como Denise Crispum, Juliana Silva, Adriana Vaz e Amanda Tojal, a maioria deles do universo da educação. Podemos optar por uma classificação distinta, mas que ajuda no processo de compreensão da institucionalização do conceito de público e as dificuldades que a história da arte pode enfrentar ao utilizá-lo para a compreensão das obras. Esse é o grande problema, né? Como a história da arte ainda continua operando com uma percepção de público que ela não conseguiu alcançar metodologicamente, para a arte contemporânea sobretudo. O primeiro tipo de investigação surge da museologia formalista, tipificada por Stefan Weil, e que observa seu visitante como sujeito passivo, pronto a reagir às obras de arte e ao desenho da exposição, dentro das regras e dos procedimentos apresentados pela instituição. Geralmente um sujeito dependente de sistemas de mediação, seja programas educativos ou discursos curatoriais. Um sujeito ativado e controlado pelo comentário sobre a obra. Já os estudos de públicos vinculados à nova museologia, o visitante é interpretado como sujeito passivo e ativo, que reage às obras ou não conforme sua vontade. Nesse caso, caberá a relação tríade entre obra, instituição e espectador, estabelecer a fronteira entre o visitante participante e o visitante receptor. Uma terceira vertente, aliada à museologia crítica, qualifica o visitante como criador autônomo, e aí o vínculo efetivo entre os nossos trabalhos. Nesse caso, a relação entre obra e sujeito está catalisada pela instituição, sem as pretensões da neutralidade da pedagogia museal. Essa visão mais contemporânea parece mais próxima do espectador como fato poético, componente essencial da obra em processo. Mas mesmo dentro dessa perspectiva, o público ainda funciona como elemento da cultura institucional. Ele está pré-indicado e, portanto, sua relação com a obra está, de alguma forma, previamente negociada. Tais orientações cortejam com pesos diferentes as questões clássicas. Quem você é? De onde veio? Quais as motivações da visita? Quais as expectativas do visitante? Enfim, modelos de interpretação que oscilam entre o sujeito como consumidor cultural e o sujeito como formador cultural, que oscilam entre instituir uma identidade para a instituição e garantir e preservar a eficácia dos processos curatoriais e educativos. Dessa forma, como aliar os estudos de público museológicos com a produção da arte contemporânea, que busca uma relação direta com um ativador desconhecido e interno à obra? Como reativar as obras diante de públicos diferentes em temporalidades distintas? Esse, sem dúvida nenhuma, é o maior problema. Como reapresentar obras se o público não é o mesmo público em momentos históricos diferentes? Sem dúvida, estamos diante de conceitos distintos de público. Por mais engajado que possa ser um pesquisador do peso de George Hine, que é um pesquisador da área de ciência, de público em museus de ciência, que frequentemente questiona-se, cito, como ensinar quando os visitantes apenas querem aprender? Como podemos aliar suas preocupações em conhecer o público adolescente, é o caso da pesquisa dele, que frequenta museus estadunidenses, com as provocações dos ninhos de Elliot Sica, as células para serem habitadas pelo participador de 1969? Por mais amplos que os estudos museológicos possam ser, instituindo uma ideia de que o visitante já é, por consequência, uma parte da obra, seu protagonismo ainda ocupa o lugar do receptor, pois não discute a questão que Rudolf Freiling considera essencial para a arte participativa. Cito, quem controla a definição de arte? Essa é uma questão espinhosa, que busca, no deslocamento do participador, uma possibilidade de reflexão e questionamento. A genealogia da participação na acepção contemporânea, ou seja, na constituição de uma relação entre sujeitos numa experiência estética propositiva e ativada pelo sistema da arte, pode remontar ao projeto de Laszlo Moholy-Nagy e Alexander Donner, denominado O Quarto do Nosso Tempo, de 1931. Uma maquete onde o quarto reagia ao seu visitante, ao seu morador. Ela nunca foi construída até 1967. Tal genealogia já possui uma historicidade assegurada em nomes cruciais como Wolf Vostell, Joseph Boyens, Ute Kloplas.
O grupo Fluxus, Mieko Shiomi, Max Neuhaus, Alan Caprow, Marta Minuchin, Lígia Clark, Yoko Ono, Dan Braha, Peter Campos, o grupo Fronteira, entre outros nomes mais evidentes. Ou seja, já existe toda uma genealogia muito mais extensa, né, que chega até os nossos dias, a despeito do que significa uma ideia de participação, ativação e relação. Para muitos artistas, a participação era um elemento evidente do questionamento da arte enquanto instituição e suas fronteiras. Como é o caso de Food, um projeto de restaurante comunitário instalado e organizado por um grupo de jovens artistas liderados por Gordon Martha Clark e Carol Golden, em 1971, que funcionou durante quase 2 anos no Soho, em Manhattan. Para outros criadores, participação só se institui enquanto prática libertária em condições aleatórias, como aquelas propostas por Elliot Sica nos anos de 1960, nesse caso junto com Frederico Moraes, bastante conhecido na história da arte brasileira. Ou ainda, artistas que utilizam a participação como mecanismo pontual para instituir ruídos nas noções fixadoras do Estatuto do Artístico, como foi o caso de Faça Você Mesmo, Desenhos de Flores, de Andy Warhol, obra de 1962, onde o objetivo final era ampliar a crise da autoria, sem maculá-la, como deixa claro o artista ao afirmar. Acho que alguém pode ser capaz de fazer toda a pintura por mim. Eu acho que seria fantástico se mais pessoas assumissem um trabalho com seus desenhos, de modo que ninguém iria saber quais deles eram meus ou de outra pessoa. Evidentemente, a perspectiva das qualidades, das relações e das possibilidades do que a gente pode chamar de uma arte interativa, participativa ou relacional são múltiplas, né? Isso não cabe apenas nos 3 exemplos que eu trago para vocês. Evidentemente, os artistas estiveram atentos à dissociação entre a ideia de um público investigado e difundido pelas instituições e aquele ativado pelas obras, seja quaisquer que sejam elas, como bem nos lembra a série Museu do Prado, de Thomas Struth, de 2005. Ou quando, no início dos anos de 1970, Hans Hack realiza uma série de instalações cujo objetivo era aferir sobre o perfil do público e sua opinião sobre assuntos sobre política e economia. No caso de Rank, ao utilizar formulários com uma gramática estatística e vocabulário sociológico, sua inquietação era menos determinar quem frequentava os museus nova-iorquinos ou da Documenta de Cassel, de 1972, demonstrando contradições entre o elitismo da arte e as preferências por políticas de esquerda de seus frequentadores, do que demonstrar a incapacidade de compreensão desse próprio público. Num debate com Bourdieu, o próprio Rank, nos anos de 1990, assertivamente indicava, cito, acho que poucas vezes o público que chamamos de arte é homogêneo. Há sempre uma tensão entre aqueles que se interessam, antes de mais nada, pelo que se conta e aqueles que privilegiam a maneira como se conta. Só aí a gente já tem uma distinção a partir de uma perspectiva sociológica vista por um artista. O questionamento direto do público expõe as principais questões desse trabalho, pois dobra o problema sobre si mesmo. Que público responde sobre si mesmo dentro de uma obra de Rank? Isso é uma obra, né? Então há uma dobra aqui, evidentemente. Na renomada mostra coletiva Information no MoMA de Nova York, aberta em junho de 1970, Rank pedia aos visitantes que respondessem, cito, o fato do governador Rockefeller não denunciar a política do presidente Nixon para a Indochina justificaria que você não votasse nele em novembro? A provocação era evidente, pois David Rockefeller era então presidente do Conselho de Administração do museu. Diante dessas obras que se realizam por meio dos espectadores, que simplesmente opinaram ou em formulários dirigidos ou em respostas espontâneas, como reapresentar os trabalhos de Rank? Como repor as condições que fizeram daquele público um elemento específico, historicamente inscrito? Isso tudo da perspectiva de um historiador da arte, né? Como as reapresentações impactam o nosso trabalho. Críticos, artistas, museólogos e historiadores da arte debatem a questão da reapresentação há algumas décadas dentro do sistema expositivo. Mas um problema da obra de Rank é crucial. O espectador que frequentou Information ou a Documenta de 1972 não está mais disponível. Isso talvez explique o porquê historiadores e curadores se inquietem com a reação comedida do público diante da reapresentação de muitas obras participativas. Obras que até recentemente impactavam por suas polêmicas, geralmente de forte apelo político, são, nas palavras de Jennifer Barrett, uma grande estudiosa na área de museologia, sociomuseologia,
estudiosa de públicos norte-americana, citando o que ela pergunta, essas obras são consumidas de modo pueril e desinteressado pelo público atual, sobremaneira um público que, segundo Hal Foster, está cansado da promiscuidade das colaborações, das megas exposições. Nessa perspectiva, Mitchell Warner nos oferece o precioso conceito de contrapúblico. Com ele podemos desnaturalizar o conceito de público e compreender seus operadores culturais, operados na constituição de uma ficção pragmática presente na gênese da sociedade moderna ocidental de forma determinada. Tal conceito expõe a universalidade ficcional de uma individualidade autorizada num coletivo demarcado, público. Desta forma, não compreende-se, imagina-se. Enquanto construção ficcional de nações, de mercados, de instituições, o público possui propriedades regulares e fortes implicações no modo em que compreendemos a cultura atual, uma vez que na prática das instituições busca-se a compatibilidade entre a natureza do público e suas interações. É com um contrapúblico que Christian Philipp Müller operava em sua performance interativa na Gemäldegalerie de Düsseldorf em 1986. Devidamente vestido de guarda do museu, durante a exposição anual de arte, Müller organizou passeios pela galeria de pintura, oferecendo aos visitantes um folheto com uma lista completa das obras que, além de instruí-los sobre suas qualidades estéticas, apresentava a história do acervo constituídas de saques, desvios, roubos, apropriações inconfessadas. Seu propósito não era garantir ao público um processo de identificação com a instituição, um apaziguamento confortável com a tradição da obra de arte. Muito pelo contrário, a ideia era desconstruir o processo de agrupamento, o processo constitutivo da ideia de público. Isso talvez também tenha acontecido com Graciela Carnevale, que, em 1968, coloca as pessoas dentro de uma galeria para apreciar uma exposição específica, tranca o público e vai embora. Mais recentemente, Claire Bishop, se estamos falando de participação e interação, não fala dela, é quase que não fala da Bíblia, né, para a teologia cristã. Mais recentemente, Claire Bishop afirma, ao analisar as obras do artista belga Caster Roller, esse é o Carrossel Espelhado de 2005, que o público só instaura como participador quando está presente desde o início do processo e constrói a obra com e a despeito do artista. É uma visão mais dinâmica e interior da teoria da arte, né? Exterior, portanto, a uma visão dos enquadramentos sociológicos e museológicos. Numa perspectiva histórica, o conceito de participação em Bishop está intrinsecamente delineado pelo lugar político ocupado pela produção artística. Para ela, o discurso sobre a arte, cuja autonomia é capaz de questionar as contradições sociais, teve seus momentos cruciais em períodos de maior instabilidade política e social. São momentos em que, historicamente, nos últimos 6 anos, o próprio conceito de agrupamento é questionado. Nesse deslocamento, a história da identidade do participante é remanejada de acordo com as mudanças sociais. A multidão, as massas nas lutas das primeiras décadas do século XX, o povo manejado por discursos de esquerda entre guerras e um pouco após a Segunda Guerra Mundial, os excluídos ativados a partir do final dos anos 60 até parte dos anos 80, a comunidade na década seguinte e aquilo que Bishop chama atualmente de voluntários da arte. Em artigo para October de 2004, Bishop já nos adverte que o público já internalizou boa parte da pedagogia da arte, sobretudo a arte contemporânea. Esse público, para ela, um conceito mais instável, sabe quando e como se comportar diante das instalações, das charadas e das ironias interativas. Evidentemente, nós estamos falando de uma pesquisadora estadunidense, nós estamos no Brasil. Então, evidentemente, nós temos uma outra realidade. Evidentemente, não se trata aqui de um público amplo e genérico, a qual a crítica estadunidense se refere, mas a um grupo de espectadores habituados com a produção experimental. No mesmo artigo, ela pergunta: quem é o público, qual sua cultura e como ela opera? Como resposta a isso, o sujeito agente da arte participante aparece redimensionado com novas propostas que tendem a fugir das fronteiras institucionais da arte. A experiência é tornada obra, ora enquanto evento, ora enquanto memória deste público, ora enquanto público pressuposto enquanto consequência da ativação.
Ele vem depois de constituir a relação poética, e não antes. A arte participativa é um território extremamente complexo, porque explicita de modo mais veemente com as possibilidades interpretativas do espectador. Nessa mesma perspectiva, talvez a instabilidade conceitual do que venha a ser o público na constituição da relação poética na arte contemporânea seja inerente e necessária à arte que se tipifica como a qualidade do fazer e daquilo que é feito. Nessa visão instável, a obra faz-se como investigação criativa não receptível, seja qual for o programa. Ela se torna um espaço de especulação cujo sentido se tece no processo e onde há uma continuidade e contiguidade com a teoria que a analisa. Nessa perspectiva, alguns trabalhos manejam o conceito de público institucionalizado de modo a problematizá-lo, incluindo num jogo de espelhos onde a própria instituição é exposta. É o caso da performance O Artista Está Presente, de Marina Abramovic, realizada durante uma grande retrospectiva da artista no MoMA de Nova York em 2010. Por 716 horas, a artista sentou-se em silêncio diante de um visitante, por vezes ao lado de um visitante. A artista sentou-se em silêncio diante de um visitante, por vezes, ao lado, toda uma coreografia da instituição, sua forma de codificar o público, de instruí-lo, de programá-lo por meio de educadores, seguranças. Esta operação de Abramovic conferia a cada visitante uma conexão, mas uma conexão dirigida, instruída, eu usei uma palavra aqui, mas eu mudo, registrada num tempo particular. Mas a questão que me moveu permanece: como reapresentar a obra de Abramovic? Como reapresentar essa mesma performance daqui a 10, 20 anos? O artista neozelandês Pipin Bar criou um game na estética própria dos anos de 1980, uma estética chamada 8 bytes, em 1908, chamado O Artista Está Presente, onde um dos pontos divertidos é tentar furar a fila dos visitantes, alcançar a artista, bater nela, sem dúvida um modo de reapresentar a performance de Abramovic sem a coreografia da instituição. Portanto, uma possibilidade de tradução de uma arte em outra arte. Muito obrigado.